da festa sobre precificação de opções. Lembrando que nessas apresentações aqui a gente só está estudando os limites, né? O limite mínimo e o limite máximo. A gente não está indo para os métodos de fato de como precificar, de como apressar uma opção. Mas se esses limites não forem obedecidos, então vai começar a surgir a oportunidade de arbitragem, que é você obter lucro numa operação financeira, né, independente da subida ou descida do mercado, sem risco. E aí a gente começou esse exemplo, começou e não terminou. Eu vou falar novamente sobre o limite inferior de uma opção de venda, de uma put europeia. Eu estou usando um pezinho pequeno para uma put europeia, porque para a americana é mais complicado a gente conseguir apressar. E qual a diferença? Só relembrando. Uma opção americana, ela pode ser exercida a qualquer momento até a sua data de vencimento. Uma opção europeia, ela só pode ser exercida na data de vencimento. Uma call é o que a gente chama de opção de compra. O detentor de uma call, ele tem o direito, mas não a obrigação, de comprar um ativo, que pode ser uma ação, pode ser uma commodity, certo? Por um determinado preço, numa determinada data. Isso se ela for europeia. Se for americana, ele pode adquirir um determinado ativo até uma determinada data por um determinado preço. No caso de uma put ou uma opção de venda, o detentor da put ele tem o direito de vender um determinado ativo por um determinado preço numa determinada data, caso seja uma put europeia. Se for uma put americana, ele tem o direito de vender um determinado ativo por um determinado preço até uma determinada data. E assim, os modelos de precificação mais utilizados, eles são mais para as opções europeias. Né? É mais fácil você lidar com uma data limite, né? Com aquela data de maturidade, que a gente chama, do que um intervalo de tempo até lá. As opções americanas são mais complicadas. Não existe uma fórmula analítica para você precificar uma opção americana. Isso é tudo feito via simulação computacional. Então a gente vai ver agora esse limite inferior dessa put. O limite inferior de uma put tá aí, é menor ou igual que o K, que é o preço de strike, é o preço que você acerta com a contraparte, né? Você vai. Por quanto essa ação vai ser vendida? Vai ser vendida por um preço X, na verdade vai ser vendida por um preço K, numa determinada data. Descontado a juros constantes, juros contínuos, aliás, juros contínuos, em que R é a taxa de juros livre de risco, que no Brasil nós consideramos a Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, e T é o tempo, né, a data, né, o intervalo de tempo daqui até a data da maturidade. O que essa equação está nos dizendo? Pegue o preço final que você acertou lá na frente. O preço K, o preço de strike. Por que você vai dar esse desconto de T? Porque o dinheiro, ao longo do tempo, ele muda de valor. A inflação está aí e corrói o nosso poder de compra. Então, esse valor K, lá na frente, quanto é que esse K vale hoje? Então, você tem que descontar da taxa de juros. O método de desconto, isso vai depender de como você está resolvendo o seu problema. Você pode descontar com juros simples, que ninguém utiliza juros simples. Você pode descontar com juros compostos, que é o que normalmente você vai utilizar num banco. É por isso que quando você faz um financiamento, aí você quer quitar as últimas parcelas, você tem um desconto, que é como se aquele dinheiro lá na frente valesse um valor nominal menor hoje. Ou você usa juros contínuos, que é o que é utilizado na modelagem de opções, que é um processo estocástico de tempo contínuo. Então você desconta esse valor do preço de strike no futuro para a data de hoje, menos o preço da ação ou ativo hoje, que é esse S0, certo? Vamos fazer um exemplozinho aqui, ver o que acontece quando essa igualdade aqui ela não é obedecida. O que vai acontecer? Vamos ver aqui. Vamos. A gente vai pegar uma put europeia,
que ela tem que obedecer esse limite. Maior ou igual que K é elevado a RT menos RT menos S0. E aí eu vou pegar o seguinte exemplo. Uma ação que hoje está custando R$30, certo? Vou colocar um preço de strike de R$36, uma taxa de juros de 10% ao ano. Pode ajustar isso para Selic também, que é a nossa realidade. Eu vou colocar isso aqui porque foi o exemplo numérico que eu fiz. E eu vou colocar a opção para daqui a 6 meses, ou seja, meio ano. Deixa ele aqui. Então, qual é o preço mínimo de uma opção com essas características? Para essas características aqui, qual vai ser o preço mínimo da minha opção? Então, P deve ser maior ou igual que... Vou aplicar essa formulazinha. Quem é o K? K é 36 vezes E elevado a menos R, 0,1, vezes o tempo, 0, Daniel, rapidinho. Oi. Não era menor ou igual, não, naquele outro teu slide? Então isso aqui foi um erro de... Ah, não, tá certo. É o limite inferior. Então, deixa eu corrigir. Limite inferior. É para ver se vocês estão prestando atenção. Só isso. Então, qual o valor mínimo da minha opção? 4, a gente fez essa continha aqui, né? Menos 30, aliás. E menos o S0. O S0, aqui nesse caso, é 30. Então, você faz essa continha aqui e vai descobrir que o valor... Ô, bicho, eu estou todo confuso aqui agora. Se eu estou falando de limite inferior, esse sinal aqui está errado, viu? Isso aqui, P tem que ser maior ou igual. Pai igual ou maior que K é elevado a menos RT menos S0. Porque a gente já viu os limites superiores. Então, aqui é o limite inferior. P tem que E ser... aí, se P for menor, é que dá a treta. Se P for menor é que vai dar a treta. Exatamente. Então, aqui é maior ou igual mesmo. P maior ou igual. É o limite inferior. E você vai ver a treta que vai dar daqui a pouco. Então, maior ou igual que 4,24. Pronto, tá aqui. Então, se você faz a sua continha e descobre que o valor mínimo da sua opção tem que ser 4,24, e de repente você descobre que ela está mais barata, então você vai ter uma oportunidade de arbitragem. E o exemplo aqui é o seguinte: imagine que P esteja custando, você vai lá no mercado e encontra P a R$3. Só que você assistiu essa palestrinha com o professor Daniel, aí você descobriu que, opa, se o P está menor do que o limite mínimo, eu tenho uma oportunidade de arbitragem. E como é que vai funcionar a arbitragem nesse caso particular aqui? Você vai ao banco. Vai ao banco. E toma R$33 emprestado, certo? Toma 33 emprestado. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você não vai torrar esse dinheiro. Você vai comprar a ação. Você vai comprar a ação e a put. E a opção de venda, certo? A put sobre essa ação. Porque você detectou que esse limite inferior, ele não foi obedecido. Ou seja, ele deveria ser no mínimo 4,24, que está custando R$3. Então você vai ao banco, toma R$33 emprestado e compra a ação e a put. Então eu vou chamar isso aqui de um portfólio D, certo? O seu portfólio, ele vale menos 33. Por que menos 33? Porque você tomou dinheiro emprestado, certo? E com esse dinheiro você comprou a ação. Quanto é que está a ação? Sobe aqui. A ação está R$30. Então você teve que desembolsar para comprar a ação, mas você também teve que comprar a put. Então você também desembolsou para isso. É daí que vem esses menos R$33. Ou seja, você comprou menos S0 menos o P, que é o preço da put. Só que se você toma emprestado alguma coisa,
Você vai ter que pagar, certo? E quanto é que você vai pagar? O dinheiro emprestado ao banco, você vai ter que pagar agora. E quanto é que você vai pagar? Então, vamos lá. Valor futuro é o valor presente, ESP, menos RT. Por que eu estou usando exponencial? Porque nesses processos aqui, a gente está considerando tempo contínuo. Então, toda a modelagem da opção é feita em cima de tempo contínuo. Então, o valor futuro vai ser o valor presente. Você tomou R$ 33, ESP, de quanto? Na verdade, RT, né? Que agora eu estou tomando emprestado hoje para pagar lá na frente. Então, você vai capitalizar, eu vou ter que pagar mais. A taxa de juros é 0,1 vezes o tempo que você vai levar para pagar. Você vai pagar isso aqui, você vai pagar esse empréstimo lá no final do prazo da sua opção, que é um semestre. Tá aqui. Então você tem 6 meses aí para se organizar para pagar esse empréstimo. Então você vai tomar um empréstimo para pagar daqui a um semestre, meio ano. Aí você faz a continha, valor futuro, R$ 34,69. Isso é o que você está devendo ao banco. Isso você vai ter que pagar ao banco. Certo? Então você tomou 33 e vai ter que pagar R$ 34,69. Então é bom você tomar cuidado com o tipo de operação que você vai fazer, porque você já está com débito aí com o banco e é um débito maior do que você tomou. Tem juros entrando na história. Certo? Então eu vou formar aqui o meu portfólio D. Ele é formado por quem? Ele é formado por uma ação que hoje custa R$ 30. E por uma put que eu comprei por R$ 3. O que vai acontecer daqui a 6 meses? Essa é a grande questão. Esse preço não vai ficar estacionado aqui em R$ 30. Pode até ser que ele volte para esse valor, mas é muito pouco provável. O preço está sempre flutuando. Toda hora o preço está flutuando. Então a gente tem duas possibilidades aqui. A primeira possibilidade é que a ação ela caia. Se ela cair, o que vai acontecer? Vamos dizer que eu não vou nem chutar valor. Ela caiu, está em R$ 28, por exemplo. Se ela caiu, lembre-se que eu comprei uma put. Aqui, ó. Compra a ação e compra a put. Se o mercado caiu, então não faz sentido eu vender essa ação por um preço mais baixo do que o K. Porque eu tenho uma put, eu tenho o direito de vender essa ação pelo preço de K. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vender. Vendo a ação por K igual a 36. Então, eu vou vender minha ação por 36 e veja o que vai acontecer. Qual vai ser o meu lucro nessa brincadeira? Eu vendo por 36, mas eu não estou com a dívida lá com o banco? Qual é a minha dívida com o banco? 34,69. Então, nessa brincadeirinha, eu tive um lucro de R$ 1,31. Isso se o mercado cair, certo? Mas pode ser que o mercado não caia. Pode ser que o mercado venha a subir. Se o mercado subir, aí é uma outra circunstância. Porque se o mercado subir, a minha opção de venda, a minha put, ela vira pó. O que é que significa virar pó? Ela vai a zero, ela não vale mais nada. Por que ela não vale mais nada? Porque se a ação, por exemplo, o meu K, ele é 36. Mas se a ação está acima de 36, por exemplo, R$ 38, o que você vai vender por 36? Você pode vender por 38. Quem é que vai comprar por uma opção desse tipo? Ninguém quer mais essa opção, ela não vale mais nada. Então a gente diz que ela virou pó. Você perdeu o dinheiro que você comprou essa opção. Veja, esses R$ 3 aqui que você comprou, você gastou, foi perdido. Você perdeu esse dinheiro aqui, mas veja o que acontece.
Se o mercado subiu, eu vou supor que o ST é igual a 38, certo? Um exemplo. Então eu vou vender a ação por R$ 38. Eu vendo a ação e agora eu tenho que pagar o banco, né? Lembre-se que eu estou com um débito aqui. Estou com um débito de 34,69. Então, beleza. Então, eu vou lá. Qual vai ser o meu lucro nesse caso? 38 menos 34,69. Eu vou ter um lucro aqui de 3,31. Veja. Uma alta do mercado. Eu perco o dinheiro que eu investi na opção. E ainda assim eu tenho um lucro maior do que com a queda. Lucro na queda do mercado, lucro na subida do mercado. Isso é o que a gente chama de arbitragem. Mais uma forma de você ganhar dinheiro no mercado sem risco. Lucro sem risco. Deu para entender, gente? Vocês estão aí? Bicho, Respondi no chat. Put e call são direitos, não é isso? Agora, isso é aí onde está. É o que o lobista faz lá com o parlamento, né? Com a Câmara, né? Vai lá comprar direito para a galera. É direito e obrigação. Sim, sim. Se eu tenho... O que acontece? Se eu chego no mercado e vou emitir uma put. Se eu emitir uma put e você comprar, então você comprou uma put. Você é o detentor do put. Você tem o direito de vender um determinado bem ou um ativo. Na verdade, put é mais para ativo, né? A gente está no contexto de ativos aqui financeiros, né? Por um determinado preço que nós acertamos. Só que se você quiser vender, eu tenho a obrigação de comprar. Quando eu emito uma call, uma opção de compra, então você tem o direito de comprar. Você não pagou por ela? Você tem o direito. Mas eu que lancei, eu que vendi a call, eu tenho a obrigação de comprar se você quiser, de lhe comprar se você quiser vender. Eu tenho a obrigação de lhe vender se você quiser comprar. É isso que é confuso, né? Então você tem 4 posições possíveis em opções. Uma opção comprada, uma posição comprada na opção de compra, uma posição comprada na opção de venda. Uma posição vendida na opção de compra, uma posição vendida numa opção de venda. É isso que confunde um pouco quando a gente está tratando, né? Então, assim, as calls, elas lhe dão o direito de você comprar. Mas o cara que lhe vendeu a call, ele arrumou uma obrigação. Se você quiser comprar, ele vai ter que lhe vender por aquele determinado preço. Então é por isso que quando eu digo aqui que o sujeito compra, pronto, ele não comprou uma put, pronto, ele comprou aquele, ele toma emprestado e compra a put. Então o que acontece? Para ele comprar, ele comprou de alguém. Esse alguém de quem ele comprou, ele agora tem uma obrigação. Então é por isso que ele pode vender, quando chegar na data, ele pode vender ou não. Se for no caso de uma call, ele comprou a call, então ele vai ter que, o sujeito que vendeu a call para ele arrumou uma obrigação. Quando ele lança uma put, eu lanço uma call, então eu que tenho a obrigação, eu que estou lançando. Deu para entender? Sim, deu sim. Então vamos lá. É porque no texto, na hora, tá falando aí sobre o maluco que tem a put ou tem a call, né? E aí, ele faz, eu decidi vender, né? Decidi vender porque tu sabe que o outro tem a obrigação de vender ou de comprar, né? Exatamente. Mas se ele comprou a put, ele comprou de alguém. Porque o que acontece? O cara que vende a put, ele vai estar torcendo para o quê? Para o preço subir. Porque se o preço sobe, olha o que acontece. A put vira pó, tá vendo? Uhum. Sendo que no que ele vendeu, ele já embolsou esse dinheiro. Se não tivesse essa distorção de mercado aqui, que foi essa oportunidade de arbitragem, o que aconteceria? Ele comprou de alguém essa put aqui. Alguém recebeu R$3.
certo? Alguém recebeu R$3. Se esse limite não tivesse sido desobedecido, quando o mercado subisse e a put virasse pó, o cara que emitiu a put ganhou R$3 sossegado, tranquilo, e embolsou. E aí esse cara, nessa segunda situação, ele teria um prejuízo. A questão é que, como o limite não foi obedecido, ou seja, surgiu uma oportunidade de arbitragem aqui quando esse limite não foi obedecido, então, nesse caso aqui, o cara embolsou os R$3 lá, mas é o que acontece, como a ação subiu e ele comprou a put por um preço abaixo do preço de mercado correto, então ele também obteve lucro. Tem alguns exemplos aqui que realmente isso acontece, né? Você tem o sujeito tendo lucro nos dois lados, mas foi o que eu estava conversando com o Anderson da gravação, com o Emerson antes da gravação, que é o seguinte, dependendo da perspectiva que você vê, o sujeito pode tomar prejuízo nos dois cenários. Tá entendendo? Uhum. Eu ia fazer uma pergunta mais ou menos nesse sentido agora. Você pode tomar prejuízo dos dois lados. É porque você viu a oportunidade de arbitragem e você fez a operação correta para aproveitar essa arbitragem. Mas se você fizer a operação errada, você pode tomar prejuízo no mercado subindo e no mercado descendo. É importante saber qual operação vai fazer. Vê só, na parte 1, tu comentou que a galera tenta fiscalizar ao máximo para que essa oportunidade de arbitragem não aconteça. Justo. Né? Porque aí é fleiragem, né? E aí minha pergunta é, isso acontece de muito? Brother, com frequência? Ou isso é aquele evento raro que você ensina na escola para a galera estar prevenido, mas só aquela super grande empresa de... como é que chama? Enfim, aquela super grande empresa que faz essas resenhas aí que consegue perceber quando acontece. A arbitragem ocorre todo dia. Certo? Todo dia. Todo dia. Tem um mercado, que é o chamado das BDRs, né? Que você vai comprar ações negociadas em outras bolsas, aí negocia os recibos aqui no Brasil, chamados BDRs, então você sabe que você está lidando com arbitradores. Mas o que acontece? Esse tipo de arbitragem que eu estou falando aqui, ele hoje já não ocorre mais pelo seguinte: surge uma oportunidade de arbitragem em alguma ação, em algum mercado. Sendo que hoje está tudo conectado por internet. Aquela figura da bolsa que a gente tem, um monte de camarada lá com o telefone correndo para um lado e para o outro, atendendo e tal, isso não existe. A bolsa agora é um mega servidor, um computador gigante, um conjunto de computadores, na verdade, rodando operações lá o tempo todo, tudo via internet. Então surge uma oportunidade de arbitragem, por exemplo, no mercado europeu, aí um americano já começa a ver isso, um brasileiro, ou sei lá, um japonês, começa a ver essa oportunidade de arbitragem, começa a jogar dinheiro. Então muita gente começa a ver essa operação e rapidamente ela desaparece. Tá entendendo? Então a arbitragem, ela existe, certo? Ela ocorre, mas quando ela ocorre, ela é rapidamente... Hoje não é que exista fiscalização para impedir que isso aconteça. Quando ela surge, rapidamente o mercado já detecta e ela rapidamente, tem muita gente ali visando, então essa diferença de preço logo some. Por exemplo, Itaú negociado aqui no Brasil a R$20. Aí lá nos Estados Unidos, a mesma ação é negociada pelo equivalente a R$19. Aí você diz, oxê, vou comprar nos Estados Unidos e vender no Brasil. Oportunidade de arbitragem. No que você começa a fazer isso, tem uma técnica de trade chamada tape reading, que você consegue ver de onde estão vindo as operações. Então você já está vendo que alguém, tem um cara do mercado brasileiro comprando ali no mercado americano e revendendo aqui, como assim? Por que ele comprou essa ação lá e está vendendo aqui? Ou até você começa a ver o próprio volume de negociação daquela ação. Na análise técnica clássica, você começa a ver, puxa, por que essa ação está sendo tão negociada agora? E aí o pessoal que está no mercado, os agentes do mercado já vão logo detectar isso aí e rapidamente o preço lá no mercado americano sobe. E essa oportunidade de arbitragem some rapidamente. Tá entendendo? Então as oportunidades de arbitragem que aparecem mais nessa forma. Com derivativos, a conversa já é diferente, porque derivativos conseguem movimentar muito mais dinheiro. Porque, veja, você está falando de uma opção de R$30, certo? Mas a opção dela é R$4,24. É bem mais barato. É o lanchinho da cantina. Tá entendendo?
Sendo que sobre essa ação de R$ 30, você pode ter vários contratos de opção, tanto de compra como de venda, tanto europeias quanto americanas. Então você permite, sobre uma mesma ação, você fazer muitos tipos de negociações diferentes. O volume negociado por derivativos é muito maior. Então isso aqui já é mais complicado. Eu não saberia dizer no mercado prático se essas arbitragens ocorrem todo dia no mercado de derivativos. No mercado de ações, isso aí a gente sabe que existe, mas que rapidamente são... o próprio mercado já elimina elas. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Tem uma relação importante. Isso aqui foi um erro de digitação, perdão aí. E tem a chamada paridade put-call. Isso aqui é bem interessante. C mais K é elevado a menos RT igual a P mais S0. Esse Czinho é o preço de uma call europeia. O K é o preço de strike, você acerta o preço de compra ou de venda de uma ação numa determinada data, que vai ser o tempo T maiúsculo. O R é a nossa taxa de juros livre de risco, que normalmente a gente usa Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O Pzinho é o preço de uma put e o S0 é o preço da ação hoje. O que essa relação está nos dizendo? Né? Essa relação mostra que o valor de uma opção de compra europeia com determinado preço de exercício e data de exercício pode ser deduzido a partir do valor de uma opção de venda europeia com os mesmos preço e data de exercício e vice-versa. O que isso quer dizer? Você conhecendo os 5 parâmetros do preço de uma opção, quais são os 5 parâmetros? Preço hoje, preço de strike, taxa de juros, tempo e volatilidade. Esse aqui é o problema. A volatilidade da ação. Volatilidade do preço da ação, aliás. Uma ação muito volátil vai ter um apressamento diferente de uma ação pouco volátil. Exemplo de ação muito volátil, por exemplo, ações de banco, por exemplo, estão girando em torno de 20 e poucos reais, 30 e poucos reais. Você tem mais negociação em cima delas. De Petrobras, por exemplo, tem muita negociação, Vale tem muita negociação, do que, por exemplo, o BTG Pactual 11. Há um tempo atrás ela estava custando R$ 120, aí desmembrou, agora foi para 30. Aí você tem mais movimentação em cima dela, porque você movimentar uma ação mais cara é mais difícil, tem menos pessoas com capital para movimentar uma ação desse tipo, então em operações dessa natureza. Uma ação mais barata consegue ter mais negociações. Por isso que as empresas normalmente, quando o preço sobe muito, elas desmembram essas ações para que elas fiquem mais baratas. A quantidade de capital é a mesma, você emite mais ações. Então é como se fosse isso. Você tem mais ações, só que o patrimônio é o mesmo, elas estão mais baratas. Magazine Luiza fez isso também. A ação do Magazine Luiza chegou a mais de R$ 200, aí baixou para 18, está em torno de 22 hoje. Então é mais fácil pessoas negociarem. Então esses são os 5 parâmetros para o preço de uma opção. Mantendo esses 5 parâmetros constantes, se você sabe o preço da call, você automaticamente pode calcular o preço da put e vice-versa. Se essa relação não for obedecida, então você tem uma oportunidade de arbitragem. Você tem a oportunidade de obter lucro sem risco. Ou, em outras palavras, você tem a oportunidade de obter almoço de graça. Vamos ver como? Vem aqui. Um caso aqui de paridade put call. Então vamos lá. O que a paridade put call nos diz? O preço de uma call mais K é elevado a menos RT é igual ao preço de uma put mais o preço da ação hoje. Vou chamar isso aqui de um portfólio A. Vou chamar isso aqui de um portfólio C. Certo? E vou escrever aqui embaixo separadamente. Né? Então, PA. C mais K é elevado a menos RT. E o portfólio C é um P mais S0. Aqui os meus 2 portfólios, né? É um portfólio, é um conjunto de investimentos, de ativos, de derivativos que você pode ter ali junto. Você pode ter renda fixa, você pode ter
ações, você pode ter opções. Nesse caso aqui, no portfólio A, você tem uma opção de compra e você tem um cupom descontado, por exemplo, cupom de renda fixa descontado, né, para essa data de hoje. Menos RT é um desconto, quando tem esse menos aqui é um desconto. O portfólio C é uma opção de venda, você tem uma put e você tem uma ação, certo? E um tem que ser igual ao outro. Vamos pegar aqui um exemplo numérico para ver como a gente pode obter lucro sem risco, apenas desobedecendo essa relação aqui. Então, vou supor uma ação que hoje esteja custando R$31, certo? Um strike de R$30, uma taxa de juros de 10% ao ano, uma call valendo R$3, uma put valendo R$2,25 e um T, um período de 3 meses, certo? Um quarto de ano. Você olhar aqui, uma lista de números, nada normal, nada de anormal, nada de estranho. Vamos ver qual o valor do portfólio A? O portfólio A, ele é formado por uma call. Quanto é que vale a call? R$3. Mais um K. O K seria um cupom descontado, né? Um cupom de renda fixa. 30 é esse aqui embaixo. Elevado a menos, R é 10%, 0,1, vezes o tempo. Tempo são 3 meses, um quarto, 0,25. Fazendo essa continha, você descobre que o portfólio A, ele vale R$ 32,26. Olha esse valor. Agora vamos ver quanto é que vale o portfólio C. O portfólio C é uma put. A put é 2,25. Então, 2,25. Mais o preço da ação hoje, que é S0, que hoje vale R$ 31. Então, seu portfólio C vale R$ 33,25. Aí você conhece a paridade put call, olha para ela, olha para cá, descobre que não é igual. Se não é igual, a relação paridade put call foi desobedecida e eu tenho uma oportunidade de arbitragem. Tenho uma oportunidade de almoçar de graça. Tenho uma oportunidade de ter lucro sem risco. Então, o que eu devo fazer nesse caso aqui? Você tem dois portfólios que são equivalentes, mas estão com preços diferentes. O que você vai fazer? Você vai comprar o portfólio mais barato e você vai vender o portfólio mais caro. Você vai comprar o portfólio A e vender a descoberta o portfólio C. Veja, você vai vender o que você não tem, certo? Você vai vender o que você não tem e você vai comprar o portfólio A. Como é que você vai fazer isso aqui? Você vai comprar a call e vender a descoberta a put da ação. Vamos ver como é que a gente vai proceder aqui. Eu vou comprar o portfólio A, que ele está mais barato. Então, quanto é que eu vou gastar para comprar o portfólio A? Eu vou ter que tirar R$3 do meu bolso para comprar a put. A put não, a call. Certo? Vou tirar R$3 do meu bolso e vou vender. Eu estou vendendo o portfólio C. Então, eu tenho que vender essa putzinha aqui. Quanto é a put? 2,25. E, ao mesmo tempo, eu tenho que vender essa ação. Então, eu vou vender por R$31. Então, se eu estou vendendo, está entrando dinheiro no meu caixa. Fazendo essa operação, o que eu vou ter? Então, eu vou ter no meu caixa R$30,25. Eu vendi o que eu não tinha, certo? Então, eu tenho R$30,25 adiantado. Aí, o que eu faço com esse dinheiro? Compra hambúrguer? Não, não vai fazer um negócio desse. Você vai investir
na renda fixa. Você investe esse dinheiro na renda fixa. Porque você vendeu o que você não tinha, porque você percebeu uma oportunidade de arbitragem. E você tem 3 meses para organizar a sua vida e ver o que, é que vai acontecer com o mercado. Então, quando você investe na renda fixa, valor futuro é o valor presente, ESP-RT. Quanto é que você vai investir? Você vai investir R$ 30,25. ESP. A taxa que a gente está considerando é de 10%. Vezes o tempo. O tempo 0,25. Certo? Um quarto de ano. Aqui, quando você fizer essa continha, você vai ter 31,02. Você adiantou R$ 30,25, vendendo o que você não tinha, pegou o dinheiro que você não tem, certo? Investiu e está aqui. 31,02. Já melhorou, né? Agora, quando você recebeu seu dinheirinho de volta, que rendeu, vamos ver o que aconteceu aqui com o mercado. Porque, novamente, eu tenho 2 circunstâncias possíveis. O mercado pode subir. A sua ação pode estar maior do que o preço de strike. Se o preço da ação estiver maior do que o preço de strike, a sua call vai dar exercício. E a put virou pó. Quando uma opção dá exercício, a outra vira pó. Se o K está abaixo do preço de mercado, por que a call vai dar exercício? Porque se o K está abaixo, eu posso comprar por K e vender por ST, porque ST é maior e eu tenho lucro. Mas para quem tem a put, perdeu dinheiro. Por quê? Por que eu vou vender por K se eu posso vender por ST no mercado? Se K é menor, vou vender mais barato? Não, vou vender pelo preço mais caro. O objetivo é ter lucro. Então a call vai dar exercício. Agora o que aconteceu com a call? A call, ela está no portfólio A. E o que foi que eu fiz? Eu comprei o portfólio A. Se eu comprei o portfólio A, eu tenho o direito de comprar a ação pelo preço K ajustado. Qual foi o preço que a gente ajustou? O preço foi R$ 30. Então é um direito meu comprar essa ação por R$ 30. E quem me vendeu a call vai ter que arcar com a obrigação. Vai ter que me vender. Então eu venho aqui, ó, compro, tô no caso do mercado subindo, né? Comprar a ação por R$ 30. E aí eu vou ter um lucro. Lembre de um detalhe. Eu vendi o que eu não tinha, certo? Eu vendi o portfólio C. Eu vendi uma ação, certo? Sem eu ter. Vou ter que comprar de volta essa ação. Então, eu vou ter um lucro de 31,02, menos o custo da minha ação, foi R$ 30, e no final das contas eu vou ter um lucro de R$ 1,02. Se o mercado subir. Agora, se o mercado cai. Se o mercado cai, a minha call virou pó. Porque não faz sentido comprar por K um negócio que eu posso comprar por ST, que é mais barato. Mas a minha put vai dar exercício. Sendo que a put, eu tenho a put. Cadê? Eu comprei o portfólio A e não, o portfólio A tem a call, né? Então eu vendi a put. A put tá aqui, ó. Entrou no meu caixa. Cadê? Aqui. O valor da put entrou no meu caixa. Então alguém tem o direito de exercê-la. E eu tenho a obrigação de vendê-la. Se eu tenho a obrigação de vender, tranquilo. Tranquilo. Eu posso vender a minha ação por. Peraí, deixa eu ver. Posso comprar por R$ 30 a put. Pronto. Perdão. Eu vendi uma put. O dinheiro entrou no meu caixa. Então outra pessoa, ele vai querer vender a put. Então eu tenho que comprar a ação dele. Já que a put vai dar exercício e eu vendi essa put, eu vou ter que comprar a ação. Então eu compro a ação. Mas eu vou comprar por quanto? Eu vou comprar pelo preço K. Qual é o preço K? R$ 30.
Veja, nas duas situações eu compro a ação por R$ 30. Qual foi o meu lucro? 31,02, que foi o dinheiro que eu apliquei. Mas eu tenho que pagar o banco, né? Eu tenho que pagar, né? Tirei o dinheiro. Isso aqui foi quanto eu apliquei, né? Quanto eu recebi na minha aplicação. Quanto é que eu estou devendo? Eu tenho que vender a ação só, né? Menos R$ 30. Lucro de 1,02. Agora, a paridade put-call eu acho o mais interessante de todos. Porque o mercado subindo ou caindo, eu obtenho o mesmo lucro. Isso se essa relação não for obedecida, que foi o que aconteceu aqui. Então, no primeiro caso, a call deu exercício, certo? Então, vou ter que comprar a ação. Vou comprar por quanto? Pelo preço K ajustado. Qual foi o preço K? R$ 30, certo? Eu tenho que comprar porque lembra lá atrás que eu vendi o que eu não tinha, certo? Se eu vendi o que eu não tinha, o que é que acontece? Eu vou ter que devolver isso daí. Então, como é que eu faço para devolver? Então, eu tenho que comprar, seja com uma opção, seja no mercado, seja lá for, para devolver essa ação. Então, eu preciso comprar essa ação. Vou comprar a ação por R$ 30. Sendo que eu já tinha tido um rendimento de 31,02. Então, 31,02 menos os 30 da ação que eu tenho que devolver, já que eu peguei sem ter, já que eu vendi a coisa que eu não tinha, fiquei com um lucro de 1,02. Se o mercado cai, então a minha call foi para o brejo, mas a put vai dar exercício. A put vai dar exercício, alguém vai me obrigar a comprar essa ação. Tudo bem, eu compro a ação. Compro por quanto? Pelo preço ajustado, que foi K. Vou comprar a ação pelos mesmos R$ 30. Pronto, vou lá e compro a ação. Tudo bem, não tem o que fazer. Mas aí eu pego o dinheiro que eu tinha aplicado, menos os 30, porque foi o preço K ajustado. O mesmo lucro, tanto na queda do mercado, quanto na alta do mercado. Almoço grátis aí. E o melhor de tudo, sem risco. Então, assim, esses são os limites mais importantes que qualquer apressamento de opção que você faça, é preciso estar atento a esses limites. Se esses limites não forem obedecidos, você gera oportunidade de arbitragem, você gera oportunidade de lucro sem risco. Então, assim, como a gente já discutiu muito essa questão, né, dos limites superior, inferior e da paridade put-call, eu trouxe um métodozinho aqui, uma simulação Monte Carlo, certo? Isso aqui é só um modelo bem simples, certo? Funciona, mas aqui é mais ajustado para preço de commodity, essa que eu trouxe, que é a simulação de reversão à média. É um processo estocástico. E por que eu trouxe esse de commodity? Porque eu estava interessado em ler sobre isso na semana que eu preparei essa apresentação, porque eu vi esse método e achei interessante. Em que consiste você usar uma simulação Monte Carlo para você prever o preço e assim você poder calcular o preço de uma opção, prever o preço da ação ou do ativo e assim você calcular o preço da opção subjacente, certo? Ora, o preço vai sair do ponto S0 até um ST qualquer, que vai passar por estar acima ou abaixo do K, que foi o que a gente fez na apresentação anterior e nessa. Como é que esse preço vai se mover? Isso é um problema, certo? Isso é um problema aberto nas finanças quantitativas. Existem modelos que procuram ajustar isso daí, procuram prever como é que ele sai de S0 e vai para S1. E existem vários modelos para você tentar prever isso. O de reversão à média é muito utilizado para o mercado de commodities. Eu estava lendo, acho que foi semana passada, sobre esses derivativos aplicados em commodity. Tem até uma nova modalidade que é o derivativo climático. Você vai calcular o preço de uma opção em cima do clima. O que acontece? Você tem uma safra, por exemplo, uma safra de cebola. Suponha que você teve chuvas um pouco acima do normal e isso prejudicou a tua safra porque choveu muito na terra, ou você teve uma seca, um período de estiagem um pouco maior e não teve água suficiente, ou queimou. Não são eventos catastróficos. Porque eventos catastróficos, como uma geada muito forte, um furacão, seja lá o que for, um período muito longo de estiagem, um evento assim raro,
Então, existem programas do governo para socorrer o agricultor nesse caso, embora não vá socorrer totalmente para um grande produtor, mas uma parte, alguns hectares são cobertos. Mas é um derivativo em cima de clima mesmo. O que acontece se houver alguma variação climática e parte de sua safra sofrer um pouco, você tiver uma redução. Então é possível você calcular um derivativo em cima dessa circunstância, certo? Então, isso é um caso, né? O outro caso normal seria você modelar o preço da commodity ao longo do tempo, tá aí a equação monstro aí do preço. Esse aqui seria um modelo mais simples. Se você tentar implementar esse modelo aqui, ele vai ter uma tendência muito para cima, muito para baixo. Então, esse φ você destrincha e você chega a essa equação de baixo, uma equação um pouco maior, certo? Essa equação aqui eu vi num trabalho da área de economia aplicada às ciências agrárias, uma coisa assim. E eu achei interessante, eu resolvi implementar e mostrar para vocês aqui. Está aqui até aberto já no Python. Certo? Tá aqui, avaliação de projeto de investimento de opções reais, cálculo do valor de opções PED, pronto, uma unidade separadora de propeno. Esse é o título do trabalho, o autor é Daniel Almeida Rodrigues Fonseca. Tá com pouco tempo que eu vi esse trabalho dele. Então, como é que você calcula o preço usando uma simulação Monte Carlo? Tudo bem, você pega o preço hoje, quais os possíveis caminhos que o preço pode tomar, dado determinados parâmetros, até uma determinada data? Você vai ter várias opções possíveis, certo? Esse é o exemplo que eu vou dar, tá até aqui na apresentação, tá aqui. Vamos calcular o preço de uma call. Então, você tem várias opções de caminho possível. Então, eu vou tomar uma taxa de juros livre de risco de 14%. Esse Z é quem, Daniel? Z é uma distribuição normal. Um número aleatório, uma distribuição normal, padrão. Certo? Média 0 e variância 1, né? Média 0 e variância 1. Entendi. Certo? Esse é outro problema do mercado. O mercado não segue uma distribuição normal, né? Mas, em uma primeira aproximação, chega perto. Não é um modelo ruim, mas não é um modelo mais fidedigno. Não é uma gaussiana. O mercado não segue uma gaussiana. Eventos catastróficos no mercado ocorrem com muito mais frequência do que uma gaussiana pode prever. Isso é um problema aberto também. Então, vou supor aqui uma taxa de juros de 14% ao ano, um preço inicial do meu ativo de R$31, um sigma, que é a minha volatilidade, de 26% ao ano. Esse é outro problema, a gente considera o sigma constante, mas na verdade ele não é. A volatilidade vai mudando de acordo com o tempo. Um ETA de 5%, que isso aí é uma grandeza do próprio modelo de reversão à média, né, uma taxa de reversão à média. O preço médio de R$29, também o preço médio também muda com o tempo, você vai usando uma série histórica, então esse preço também vai tendo variações. E o Z é um número aleatório que segue uma normal padrão, com média 0 e variância 1. Então vamos implementar isso aqui no Python. Então o primeiro passo é importar as bibliotecas, certo? Aqui eu coloquei os parâmetros e aqui eu coloquei 50 possibilidades de 50 caminhos diferentes que eu poderia calcular o preço e para 100 intervalos de tempo, 100 unidades de tempo. Está aqui o ETA.0, preço S0, o ETA 0.05, o sigma 0.01, o Mi, que é o valor médio, de R$29, o DT eu coloquei 0.01. Isso aqui você pode mexer em tudo, certo? Você pode mexer nesses parâmetros e brincar à vontade. Eu só quero mostrar como é que é feito o cálculo, né, o procedimento. E o Z está aqui, Emerson. Random, uma normal padrão. Standard normal. Quero 100 números, 100 linhas por 50 colunas. E aqui a implementação do modelo. Vou baixar um pouquinho aqui. Aqui a equação completa. E aqui para mostrar o gráfico. Quando eu rodo isso aqui, pronto. Saindo de R$31, ela tem essas possibilidades aqui de caminho. São vários caminhos possíveis. Quando chega aqui no final, nessa data aqui, nessa data prevista, esses possíveis caminhos que o preço seguiu, supondo que o preço siga essa modelagem, então você vai fazer o seguinte, você vai calcular o chamado payoff. O que é o payoff? É o preço
da minha opção, o preço da minha opção, lá no vencimento, no dia do vencimento. E qual o valor da opção? É a diferença do preço menos o preço de strike. O preço da opção naquele momento, da ação naquele momento, aliás, no último, esse menos 1 indica que é o último número lá da minha série, né, da minha matriz, do meu array, aliás, menos o K. E aí você tem, para cada valor desse, você vai ter um valor diferente de opção. A opção vai ser exatamente essa diferença de valor. Aí eu faço a média. Qual é o valor médio? Pronto, média do último preço menos o K. E aí eu faço o desconto. Por isso que eu divido. Eu pego esse valor e desconto para a data de hoje. Desconto para o valor de hoje. Quando eu rodo aqui, pronto. Nesse caso aqui, uma opção valeria 33 centavos. Certo? Óbvio que você tem que verificar se o preço realmente está seguindo esse modelo, se ele não está desobedecendo aquelas condições que a gente viu, qual o preço mínimo da call, qual o preço mínimo da put, qual o preço máximo da call, qual o preço máximo da put, será que esse modelo obedece também à paridade put-call? Então, esses detalhes têm que ser ajustados. Eu não me preocupei em seguir mais à frente, eu só queria dar uma demonstração de como é que você faria o cálculo de uma opção usando uma simulação Monte Carlo. Tudo bem, gente? Então, acho que por hoje era só isso que eu tinha para dizer. E obrigado pela atenção.